pessoal, tudo bem? No capítulo passado, nós falamos sobre rebeliões que aconteceram no Brasil colônia, as rebeliões nativistas e os movimentos separatistas, a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Agora nós vamos falar sobre a vinda da família real portuguesa ao Brasil no início do século XIX e as modificações trazidas pela chegada da corte aqui na colônia. O título do capítulo é O Brasil se separa de Portugal. E aí a apostila faz uma pergunta: independência? Então, quando o Brasil se separou de Portugal, houve realmente uma independência em todos os aspectos? É isso que nós vamos analisar nesse capítulo. Antes de falarmos desse processo, a apostila nos apresenta o quadro do pintor Pedro Américo, que tem como título Independência ou Morte, e mostra aí um momento onde Dom Pedro I deu o grito de independência ou morte no dia 7 de setembro de 1822, libertando então o Brasil de Portugal, fazendo com que finalmente o Brasil conquistasse a sua independência. Nós vamos falar desse quadro mais para frente com detalhes, mas uma pergunta que eu deixo aqui para vocês por enquanto. Dom Pedro I era filho de Dom João VI, rei de Portugal. O que significa a independência feita pelo filho do rei português? Então, lembre-se, o Brasil era colônia de Portugal. Então, o Brasil se tornou independente, mas o filho do rei é que passou a governar o país? Que consequências isso pode trazer para o Brasil? Então, mais para frente, a gente retoma essa questão. Para falar sobre a chegada da família real portuguesa aqui no Brasil, nós precisamos retomar um assunto que nós vimos no capítulo 7, no capítulo sobre Revolução Francesa. Nós vamos falar sobre Napoleão Bonaparte e o bloqueio continental. Lembra que nós falamos que o objetivo do Napoleão era destruir a Inglaterra economicamente. E lá no capítulo 7, eu falei para vocês que Portugal foi um dos países que não obedeceu ao bloqueio continental. A apostila traz aí uma caricatura que mostra o Dom João, que em 1806 era príncipe regente de Portugal, ele ainda não era rei. Teoricamente, quem governava o país era a mãe do Dom João, Dona Maria I, a louca, que estava impossibilitada de governar o país. Então, Dom João era príncipe, mas assim, ele não tinha muitas habilidades políticas para governar. O Dom João não tinha nascido para ser rei. Quem seria o rei seria o seu irmão mais velho, mas o irmão acabou falecendo e aí o Dom João, seria o herdeiro do trono. Então, ele estava aí dividido entre a França e a Inglaterra. Já comentei com vocês em vários momentos que Portugal era economicamente dependente da Inglaterra e pedia muitos empréstimos aos ingleses. Aí, assim, olha a situação. Eu preciso do dinheiro inglês, eu vou obedecer às ordens do Napoleão Bonaparte? Só que lembrem-se que o Napoleão estava ameaçando todos os países do continente europeu. Quem comercializar com a Inglaterra terá o seu território invadido pelo exército francês, que era o exército em terra mais poderoso da Europa. Então, olha o dilema. Obedece o Napoleão Bonaparte ou obedece a Inglaterra? E aí a Inglaterra resolveu dar uma cartada e fazer uma outra ameaça. Se Dom João obedecesse às ordens de Napoleão Bonaparte, a Inglaterra iria invadir o Brasil, que era a principal colônia portuguesa. Então, Dom João ficou aí, no meio desse dilema. E agora, quem eu obedeço? Dom João, o homem que odiava tomar decisões, o homem que tinha medo de tempestades, que tinha medo de entrar no mar, porque ele tinha medo de ser atacado por crustáceos, o homem que ficou durante um tempo enrolando os dois países e demorando para tomar uma decisão. Até que, aliás, nisso ele acabou sendo extremamente habilidoso. Segundo palavras do próprio Napoleão Bonaparte, Dom João foi a única pessoa que conseguiu enganar. Só que aí chegou um momento em que ele precisava tomar uma decisão. Assim, E aí, Dom João, o que você vai fazer? Em 1807, no finalzinho do ano,
Dom João tomou uma decisão. Lógico, não com essas palavras que eu vou falar para vocês, tá? Mas só para vocês entenderem. Então, assim, não temos mais como adiar a decisão. Portugal não consegue obedecer ao bloqueio continental. Nessa disputa aí, nós vamos ficar do lado dos ingleses. E aí a solução encontrada para fugir do Napoleão Bonaparte foi vir para o Brasil, com o apoio da Inglaterra, com a ajuda da Marinha Inglesa, lembrem-se que era a mais importante do mundo. A família real acabou em 1807 decidindo vir para o Brasil, que era a sua principal colônia. Dom João, então, decidiu transferir a sede do governo português para o Brasil, decidiu transferir a corte, muitos nobres vieram juntos e, no primeiro momento, era a solução que parecia adequada. Mas aí, assim, professora, e a população portuguesa? Ficou lá. Ah, então Dom João abandonou a população portuguesa? Sim, não tinha como transferir todo mundo de Portugal para o Brasil. Então, a população ficou lá. Aliás, a população foi pega de surpresa com uma movimentação no porto, em Portugal, aquele monte de gente com bagagens, caixas indo para lá e para cá. Então, assim, o que está acontecendo? Ah, vai ter uma viagem, a família real vai viajar. Então, assim, mas para onde eles vão? Vão para o Brasil, porque Napoleão Bonaparte vem vindo aí. Então, a população portuguesa foi pega de surpresa, então eles se sentiram, e com razão, abandonados pela família real, porque assim, né, nossa, eles vão embora e vão deixar a gente aqui, então as tropas francesas vão chegar e aí? E a gente? Então, a população acabou sendo abandonada, né, à sua própria sorte, e os franceses, quando chegaram, prometeram proteger a população portuguesa, mas não foi bem isso que aconteceu. Os franceses impuseram aí aumento de impostos e uma série de outras coisas que fez com que a população ficasse extremamente descontente com isso. Então, em 1807, Portugal é invadido pelas tropas francesas, enquanto a família real e a corte estavam embarcando aí numa viagem que foi marcante para muitas dessas pessoas. E assim, houve a preocupação em separar a família real, porque o Dom João era casado com a Carlota Joaquina, espanhola, eles tinham filhos e não ia colocar a família inteira, né, dentro da mesma embarcação, porque assim, vai que acontece algum acidente e aí morre a família real inteira. Só que aí fizeram a seguinte divisão. Dom João foi numa embarcação com os príncipes, Dom Pedro e Dom Miguel, a Carlota Joaquina foi em outra embarcação com algumas das filhas, e a Dona Maria I, louca, coitadinha, que, né, estava, né, não sabia o que estava acontecendo direito, acabou indo numa outra embarcação com com mais algumas netas e irmãs, enfim, né, então a família foi toda separada. Calcula-se que de 10 a 15 mil pessoas tenham vindo para o Brasil, né, nessa viagem. Foi uma viagem extremamente difícil, uma travessia que durava mais ou menos 60 dias, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas foi uma viagem onde eles enfrentaram muitas dificuldades. Foi uma viagem, vamos dizer assim, meio que às pressas. Então, o planejamento não foi lá essas coisas. Com esse tanto de gente em 15 embarcações, superlotadas, então, assim, faltava cama, faltava cadeira, não tinha lugar para todo mundo dormir, faltava banco, muitos dormiam ao relento. Os primeiros dias da viagem foi marcado por vômitos generalizados nos navios, porque as pessoas enjoaram, não estavam acostumadas, então era gente vomitando para lá e para cá, não tinha lugar para fazer as necessidades, então tinha que fazer nos baldes e jogar no mar. A água para beber não foi suficiente para a viagem toda, então a água estragou, as comidas estragavam, faltou comida,
Quando eles pensaram em vir para o Brasil, a preocupação era trazer coisas de valor, então objetos de valor, livros da Biblioteca Nacional em Portugal, que, aliás, muitos foram esquecidos no porto, estragaram. Então, preocuparam-se com muitas coisas de valor e não fizeram os cálculos direito de quanto essa viagem podia durar. Então, foi assim, gente que ficou doente, foi muito difícil. E essa travessia, quando chegou próximo ali da linha do Equador, é um local marcado por calmarias. Então, assim, não tem vento e é um calor muito grande. Então, os europeus não estavam acostumados com esse calor. E ainda para completar a situação, na higiene era péssima também, né? Não tomavam banho. Eles foram atacados por um surto de piolhos. E aí, assim, era piolho para tudo quanto é lado. A situação era tão grave que as mulheres foram obrigadas a raspar a cabeça e passar banho de porco para se livrar dos piolhos. Só que aí imagina a situação. Você está com sua cabeça raspada, passada banho de porco, gordura, nesse calor dos trópicos, queimando a cabeça. Então, assim, a Carlota Joaquina, que nem queria ter vindo para o Brasil, ficou doida da vida, que assim, imagina, sem tomar banho há 60 dias, é atacado por piolho, raspa a cabeça, aquele calor, fome, tudo. Ela ficou doida com essa viagem, que durou aí, quase 2 meses, até que em janeiro de 1808, a família real chega a Salvador. Foi uma parada estratégica. A ideia nem era parar em Salvador, era ir direto para o Rio de Janeiro, que era a capital. Mas, assim, por conta de todas essas dificuldades, eles tiveram que parar em Salvador para dar uma descansada. Lógico, não foram todas as 15 embarcações que pararam em Salvador, muitas já foram direto para o Rio de Janeiro, mas as que traziam a família real pararam lá. Aí, assim, Carlota Joaquina não quis descer da embarcação que ela estava, porque ela não queria estar aqui, essa terra, aí tinha que arrumar lugar para eles ficarem. Então, foram dias um pouco tumultuados aí para a família real, mas assim, chegaram em Salvador para dar uma descansada, tomar banho, comer alguma coisa, e para poder terminar essa viagem e chegar até o Rio de Janeiro. A família real portuguesa passou 1 mês em Salvador. Então, eles chegaram em janeiro de 1808 e ficaram até finalzinho de fevereiro. Ainda em Salvador, Dom João tomou uma decisão que mudou para sempre as relações comerciais entre colônia e metrópole. Foi uma decisão que há muito tempo era aguardada aqui no Brasil e ela saiu das mãos do próprio príncipe regente Dom João. Aliás, gente, esse é um dos pontos principais do capítulo. Em 1808, o Dom João decretou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas de Portugal. Ou seja, a partir de agora, o Brasil poderia comercializar com qualquer nação amiga de Portugal. O monopólio comercial acabou, porque lembra que o Brasil era colônia de Portugal, então só poderia comercializar com Portugal. Só que agora isso não era mais possível, porque Portugal estava invadido pelos franceses. Então, você não podia chegar lá em Portugal e falar assim para os franceses, dá licença um pouquinho que eu vim vender umas coisas aqui, dá licença um pouquinho que eu vou vender umas coisas lá no Brasil. Então, era muito difícil, continuar esse comércio. Então, a partir de agora, os portos brasileiros estavam abertos às nações amigas. Qualquer nação amiga de Portugal poderia chegar aqui no Brasil e vender os seus produtos diretamente. Então, isso, gente, é importantíssimo, que é o início da independência econômica do Brasil. Então, agora o Brasil está livre para comercializar com qualquer nação. Principalmente com a Inglaterra, vamos dizer assim, que era a nação best friend do Brasil. Então, os ingleses acharam o máximo que agora eles podiam vir aqui e vender diretamente suas mercadorias sem ter que passar por Portugal. Lembrando que nós estamos falando do século XIX, início do século XIX. A Inglaterra já estava na segunda Revolução Industrial. Então, o que eles mais tinham era produto para vender em qualquer lugar do mundo. E vieram aqui para o Brasil
e fizeram a festa, venderam coisas necessárias, coisas que se precisava aqui, e venderam também coisas que, digamos assim, não eram muito necessárias, como, por exemplo, patins para gelo. No Rio de Janeiro, eles fazem o maior sucesso, inclusive. As pessoas mais ricas aqui no Brasil adoravam comprar patins para você patinar no gelo. Onde no Brasil, você vai patinar na praia no Rio de Janeiro, mas assim, compravam patins para gelo, compravam casacos, cobertores, umas coisas que eles usavam para aquecer, para colocar embaixo da cama para aquecer. Mas vendiam. Os ingleses, lógico, vendiam. Para eles, né, estava ótimo. Mas vendiam também coisas extremamente necessárias que, né, precisava no dia a dia, né, das pessoas, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o país. Essa abertura dos portos, ela foi extremamente benéfica para as elites brasileiras. Os grandes comerciantes, os grandes produtores, poderiam agora vender para quem eles quisessem. Então, a liberdade comercial que essa elite tanto queria, e que, aliás, né, pediu em dois movimentos, na Conjuração Mineira e na Conjuração Baiana, agora ela veio sem ter nenhum conflito. Então, o próprio príncipe de Portugal deu essa liberdade econômica que tanto se desejava. Então, para essa elite, essa abertura dos portos foi muito benéfica. Para a Inglaterra, então, nem se fala. Uma nação industrializada que agora podia vender seus produtos aqui por um preço mais baixo. Só que esse processo foi prejudicial para a burguesia portuguesa. Então, para quem ficou lá em Portugal, essas pessoas ficaram muito bravas, inclusive, porque assim, antes o comércio delas era certo, vou vender para o Brasil. Agora, Portugal foi invadido pela França e eles perderam o comércio com a principal colônia portuguesa. Lógico, não é que o comércio deixou de existir, foi zero, não é isso, mas diminuiu muito. Então, a burguesia inglesa acaba ocupando o lugar da burguesia portuguesa. Aí, lógico que os portugueses vão ficar muito bravos com isso. Então, a abertura dos portos teve benefícios, mas teve também gente que foi prejudicada. E aí, assim, a família real se instalou no Rio de Janeiro, teve toda a questão de onde as pessoas da corte iam morar, muitas pessoas foram expulsas das suas casas para dar lugar, né, para essas pessoas morarem. A vida foi passando aí, muitas pessoas acharam bom que a família real veio, conheceram os membros da família real, o tempo foi passando. O governo cobrava impostos da população brasileira, impostos esses que aumentavam cada vez mais. Nós vamos falar sobre isso, que vai gerar problemas. E aí, em 1810, a Inglaterra fez uma proposta ao Dom João, um novo tratado comercial, que, lógico, vai favorecer a Inglaterra também. Em 1810, Portugal e Inglaterra assinam o Tratado de Navegação e Comércio, ou Tratados de 1810. Esses tratados dizem respeito às taxas alfandegárias, que até então funcionavam da seguinte maneira. Todos os produtos portugueses que entrassem no Brasil pagavam 16% de taxa alfandegária. E todos os produtos que vinham de outros países pagavam 24% de taxa alfandegária. Isso funcionava desde sempre. Aí foram abertos os portos, as nações amigas, enfim. E aí a Inglaterra começou a fazer pressão, porque como vinham muitos produtos ingleses para o Brasil, e como a Inglaterra sabia dessa dependência econômica que Portugal tinha, eles começaram a pressionar. Então, assim, os ingleses queriam taxas alfandegárias menores. Começaram a pressionar o governo português e fizeram a seguinte proposta: nós queremos pagar 15% de taxa, porque 24% é muita coisa, Portugal e Inglaterra têm uma relação muito boa, são nações amigas, e começaram a fazer aquela pressão. Aí, assim, como eu já falei para vocês em outros momentos, quem tem dinheiro acaba mandando, né? E Portugal, que dependia, assim, desse dinheiro inglês, acabou aceitando essa condição.
Então, com o Tratado de Navegação e Comércio, os produtos ingleses passam a pagar 15% de taxa, os produtos portugueses continuam pagando 16% e os produtos de outros países 24%. Então, percebam uma coisa, a Inglaterra, que já tinha sido beneficiada com a abertura dos portos em 1808, acaba agora sendo mais beneficiada ainda com os tratados de 1810. E aí vocês podem pensar assim, nossa, mas Portugal vai fazer um tratado que os prejudica? Era a situação que tinha para continuar pedindo empréstimo para a Inglaterra, que aliás precisava muito desse dinheiro, foi a solução encontrada. Então, assim, vamos dar mais vantagens ainda para os ingleses para poder continuar contando com o dinheiro deles. Então, os ingleses que já tinham sido beneficiados com a abertura dos portos, agora serão mais ainda, porque os produtos ingleses que eram industrializados, que tinham uma qualidade boa, passarão a ser mais baratos ainda que os produtos vindos de Portugal. E, lógico, mais uma vez, a burguesia portuguesa vai ficar muito brava com a situação. E isso vai gerar problemas que nós vamos ver mais para frente também. Então, gente, retomando. Essa primeira parte do capítulo, nós vimos duas coisas que vão modificar muito a relação entre Brasil e Portugal. A primeira delas é a abertura dos portos em 1808 e a segunda, o Tratado de Navegação e Comércio de 1810. Eles são extremamente importantes. São mudanças econômicas muito importantes trazidas, né, pela família real, que agora está aqui no Brasil. Nós precisamos falar de mais uma mudança, que foi uma mudança política, mas isso a gente deixa para o próximo vídeo. Então, por enquanto, eu encerro por aqui e vejo vocês na segunda parte do capítulo. Até lá, então. Tchau!